Olá, senhores! Voltamos para o nosso último bloco. Eu tenho certeza que os senhores estão gostando. E sem mais delongas, vamos direto agora para a análise técnica e epistemológica do artigo 9 na tela para vocês. Cadê? Vamos ver o artigo 9 na tela. Ah lá, ó. Na tela, o artigo 9. Deixa eu ver aqui para vocês. Deu uma travadinha aqui no meu. Ih, chegou. Então vamos lá. Senhores, artigo 9, caput, consideram-se crimes militares em tempo de paz. Então, o artigo 9 não fala o que é, e sim o que se considera. Aí fica para nós, os doutrinadores, nós que temos livros, professores, explicar. Próprio, impróprio, extraordinário. Inciso 1, variável, ratione leges. Vamos lá, então. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diferente na lei penal comum. Então, vamos falar de um que está definido de uma maneira diferente lá. O crime de desobediência do Código Penal Militar, artigo 301, é diferente lá. Ou na lei penal não previsto, deserção. Deserção não está previsto na lei penal comum. Qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Bom, esse qualquer que seja o agente foi uma vacilada do legislador agora em 2023. Como eu falei, criança e adolescente não praticam, em hipótese alguma, crime militar. Então, devia ter mexido, tirando esse qualquer que seja o agente, né? Então, mas vamos passar. Faz de conta que isso aí estava certo. Mas não é. Qualquer que seja o agente, não. Criança ou adolescente não pratica crime militar. Inciso 2. Anota para mim, pega, pelo amor de Deus, caneta e papel. Anota para mim assim, inciso 2. Somente militar da ativa que pratica. Por quê, professor? Porque depois que nós lemos as 5 alíneas, vocês vão ver que é só militar da ativa. Então, a gente acaba perdendo tempo fazendo essa análise. Mas o professor Gilmar já está trazendo para vocês. Então, inciso 2. O sujeito ativo só pode ser militar da ativa. O caput dele foi modificado com a lei 13.491. Mas depois, esse ano de 2024, a lei 14.688 modificou. Então, vamos lá. Grudem seus olhinhos na tela. Observe. O caput do inciso 2, ele ampliou o rol de crimes militares impróprios. Vamos ver. Consideram-se, eu sempre repito o caput do artigo 9 e vou para o inciso. Consideram-se crimes militares em tempos de paz, inciso 2, os crimes previstos neste código e previstos na legislação penal, quando não é tempo, é circunstância, quando praticados, a linha A, interpretação literal, não cabe extensiva nem restritiva, por militar da ativa contra militar na mesma situação, ou seja, militar da ativa contra militar da ativa, independente da força, marinha contra aeronáutica, aeronáutica contra exército, exército contra PM, PM contra bombeiro. Todas as vezes que for militar da ativa contra militar da ativa, sempre será crime militar. E detalhe, todas as vezes que for militar da ativa contra militar da ativa, o processo e o julgamento será exclusivo na justiça militar, mesmo que o crime seja doloso contra a vida. A única exceção é se for crime militar doloso contra a vida de civil. Militar contra militar sempre será na jurisdição militar. A linha B, doutor Fernando, é aquele bicho papão, é a variável ratione locus, que todo mundo acha, não é. Senhores, grudem seus olhinhos aí, somente nessa hipótese da linha B, é que se a conduta for praticada dentro de quartel, pelo fato de estar dentro de quartel, será crime militar. Vamos ver? Por militar da ativa, eu grifei lá, ó, em lugar sujeito à administração militar é quartel, contra militar da reserva, reformado ou civil. Então, o que seria isso? Vou dar um exemplo. O militar da ativa, ele está lá de serviço, ele está lá dentro do quartel de folga paisana, aí ele foi resolver um problema administrativo. Ele encontra o militar da reserva que estava numa sessão administrativa, por exemplo, fazendo um recadastramento, ele entra numa discussão, um bate-boca, ele, militar da ativa, vai dar um soco no rosto do militar da reserva. Ora, o militar da ativa não estava de serviço, mas ele estava dentro do quartel. E a vítima militar da reserva. Se isso acontecesse, doutor Fernando, fora do quartel, por exemplo, numa escola comum, numa igreja, num boteco, enfim, em qualquer outro lugar, seria o quê? Crime comum, porque o militar não estava de serviço e o outro é veterano. Mas pelo simples fato, ou melhor, pelo relevante fato, né, de estar dentro de quartel, essa conduta tornou-se militar. Então, cuidado, de novo.
Militar da ativa em lugar sujeito à administração militar, mesmo que de folga paisana, se praticar um crime contra militar da reserva, reformado ou civil, passa a ser crime militar e, consequentemente, julgado na justiça militar. A linha C eu falei algumas vezes, olha lá, por militar em serviço. Senhores, olha o que fala o inciso 2. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação comum, quando praticados. A linha C, por militar em serviço, ou atuando em razão de função, é serviço. Em comissão de natureza militar, é serviço. Ou em formatura, é serviço. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Eu vou resumir a linha C. Por militar em serviço, contra militar da reserva, reformado ou civil, mesmo que fora do lugar sujeito à administração militar. Ou seja, militar em serviço somente pratica crime militar, não tem dúvida. Ah, professor, mas e se esse civil... O militar está em civil, se praticou crime doloso contra a vida civil. Como eu falei, continua sendo crime militar. Só que o processo e julgamento lá na frente será no júri. Mas tá vendo? Uma coisa é natureza jurídica de conduta, outra é competência para julgar e processar. A linha D, por militar durante o período de manobra, é serviço. Exercício, é serviço. Contra militar da reserva, reformado ou civil. Ora, no nosso entendimento, eu já havia falado da reforma do Código Penal Militar, que essa linha D ela deveria ter sido incorporada à linha C. Mas, para ficar, né, doutor Fernando, mais claro, mais detalhado, mantiveram a linha D. Então, de novo, a linha D é a mesma da linha C, ou seja, por militar em serviço. Vamos de novo. Por militar, durante o período de manobra, ele está de serviço. Ou em exercício, ele está de serviço. Contra quem? Militar da reserva, reformado ou civil. E a linha E, por militar da ativa, nem precisava falar isso, porque as demais já estavam explícitas, né? Por militar da ativa, contra o patrimônio ou contra a ordem administrativa, né? Que é a administração. Todos me perguntam, professor, como que eu sei que é crime contra a administração? Tem dúvida? Abram o título 7 do Código Penal Militar, que começa no artigo 298, desacato ao superior. Tá lá, começa lá, os crimes contra a administração militar. Então, por militar da ativa, contra o patrimônio, sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa, que é o título 7. Tá bem? Esse é o rol de alíneas do inciso 2. Então, a linha A, militar da ativa contra militar da ativa, B, em lugar sujeito, C e D, estando em serviço, e E, contra o patrimônio ou contra a ordem administrativa. E o inciso 3, se o inciso 2, o sujeito ativo, é militar da ativa, o inciso 3, ele traz 3 sujeitos ativos. O veterano, que é o militar da reserva ou reformado, e o civil, com uma observação para vocês. Civil somente pratica crime militar contra as Forças Armadas. Então tá lá. E o inciso 3, ele me deixa um rol mais aberto. Olha lá. Grudem seus olhinhos na tela. Consideram-se crimes militares em tempo de paz, praticado por militar da reserva, reformado ou civil, contra as instituições militares, olha lá, contra as instituições militares, considerando-se como os tais não só os do inciso 1, ratione legis, como no inciso 2, aí ele vai, doutor Fernando, e me limita, isso facilita. Nos seguintes casos, então, senhores, o civil pratica contra as Forças Armadas e o veterano crime militar, nesses 4 casos apenas, tá aí, ó. A linha A, quando que o civil pratica contra as Forças Armadas, quanto o veterano pratica contra a administração militar? Contra o patrimônio, sob a administração militar ou contra a ordem administrativa. Então, exemplo, um militar veterano na rua, vê uma viatura da PM, vai, joga uma garrafa e quebra o vidro. Ora, quebrou o vidro da viatura, o militar é veterano, é crime militar, porque é um patrimônio. O militar, por exemplo, ele é um advogado, ele é um militar veterano, ele é advogado, está fazendo uma defesa numa sindicância, ele perde a sindicância. Artigo 316, supressão de documento, crime militar que veterano pratica. A linha B é o clássico, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa, contra servidor público, agora presta atenção, isso é inovatio legis, contra servidor público das instituições militares, ou aqui, ó, da justiça militar,
condição sine qua non no exercício de função inerente ao cargo. Então, o veterano e o civil praticam esta modalidade de crime militar se estiverem dentro de lugar sujeito à administração militar. Aí serão julgados na justiça militar. Aí a linha C e D eu coloquei juntas para facilitar lá, ó. Quando que o veterano e o civil praticam crime militar? Contra militar em formatura, durante período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento e treinamento. Nossa senhora, pelo amor, o que é isso? Contra militar de serviço, gente. Né, doutor Fernando? Por que não simplificou o legislador? Então, contra militar em serviço. Era muito mais fácil, não é isso? Isso é só para cair em prova. Eu falo com os meus alunos, isso é só para cair em prova. Né? Aí olha a linha D. Ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, ou seja, tirou a exceção da linha B, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, desempenho de serviço de vigilância, garantia de preservação da lei da ordem, que é GLO, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou obediência à determinação legal. Senhores, o que é a linha D? De novo, contra militar em serviço. Então, vou simplificar para os senhores que estão estudando. A linha C e D do inciso 3 é quando o veterano e o civil praticam crime militar contra o militar em serviço. E para terminar esse bloco e terminar esse nosso estudo aqui pela Escola Judicial Militar, os famosos parágrafos 1º e 2º, que são as condutas consideradas crimes militares dolosos contra a vida civil. Senhores, já está o nosso tempo acabando, eu só vou simplificar. O parágrafo 1º é aplicado ou aplicável exclusivamente para militar estadual, isso vocês vão entender por quê. E o parágrafo 2º, que teve uma atualização com a 14688, só se aplica para militar de Forças Armadas. Por quê? Porque a lei fala. Então eu vou começar pelo parágrafo 2º, depois eu volto no 1º. Parágrafo 2º, grude seus olhinhos na tela. Os crimes militares de que trata esse artigo só fala de crime militar, incluídos os previstos na legislação penal comum, que é por força do inciso 2, está escrito. Quando dolosos contra a vida e praticados por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União, se praticadas no contexto. E eu já vou resumir o contexto. Em serviço, olha lá, ó. Vou passar aqui só para os senhores verem. Cumprimento de atribuição, ação que envolve segurança da instituição militar, missão militar, atividade de natureza militar, aí está lá, Código da Aeronáutica, etc, etc. Senhores, vou resumir o parágrafo 2º. Todas as vezes que o militar de Forças Armadas estiver em serviço e praticar um crime militar doloso contra a vida de civil, esse crime militar? Sim! Vou plagiar Silvio Santos. Sim! Onde que esse militar vai ser julgado? Na Justiça Militar da União, né, doutor Fernando? Está escrito, não tem dúvida. Então, quem vai fazer o IPM? É a organização militar. Onde que vai ser processado e julgado? Na Justiça Militar da União. Está aí, parágrafo 2º. O parágrafo 2º agora ele está harmônico com o artigo 122 da Constituição Federal. E o parágrafo 1º? Por que eu falei que o parágrafo 1º é exclusivo de militar estadual? Porque o 2º fala, praticado por militar de Forças Armadas. Ora, se o parágrafo 2º é para militar das Forças Armadas, onde que fala dos estaduais? É o parágrafo 1º. Mas não precisava escrever, porque já está lá, ó. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares, aí eu só colocaria assim, estaduais, contra o civil, serão de competência do tribunal do júri. Aí, doutor Fernando, acaba que o parágrafo 1º hoje está ajustado, está alinhado com o artigo 125 da Constituição. Senhores, vou ler de novo e fazer uma interpretação rapidinho para a gente fechar esse bloco, esse estudo. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão de competência do júri. Perdeu a natureza de militar o crime? Não. Está falando isso. Que o crime continua sendo militar. Porém, a competência para processar e julgar é que passou a ser, com a emenda 45, de competência do júri. E que, sem render, que no meu entendimento não precisava mandar para o rito comum. Ali não está falando que é para mandar para a justiça comum, falou que é de competência do júri. Então, na minha humilde, viu, doutor Fernando, interpretação, esse júri deveria ser presidido pelo juiz de direito do juiz militar e feito aqui na Justiça Militar Estadual. Tá bem, senhores? Eu gostaria de agradecer imensamente à Escola Judicial Militar, na presença do meu amigo
sempre meu mestre, meu professor do primeiro curso de formação de juiz militar, doutor Fernando Galvão, o criador dessa escola judicial, minha continência, meu respeito, meu carinho, ao nosso presidente aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e deixo integralmente à disposição de todos os senhores. Espero que os senhores tenham gostado. Eu sou apaixonado por esse tema. Eu sou o professor Gilmar, com muito orgulho aqui da Escola Judicial Militar, Coronel Gilmar Luciano Santos, do quadro de veteranos da Polícia Militar de Minas Gerais. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo treinamento. Tchau, tchau.